Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, vamos a mais uma. Vamos iniciar a nossa terceira igreja. E hoje nós vamos começar a falar sobre a igreja de Pérgamo, uma igreja em perigo. Então vamos analisar e vamos ver, baseado no texto, o que levou então a igreja a estar em perigo. Tá? Então vamos lá. Continuando, né, lá em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12. Para você, o que demonstra que uma igreja está em uma situação de perigo espiritual? Em sua opinião, quais os elementos vitais para a saúde espiritual da igreja? Então, a gente sempre pergunta, né? E ainda tem pessoas que acabam meio que criticando, né? Ah, mas o que que é? O que que significa isso aí? A saúde espiritual e não sei o quê. E aí você vê, quando a pessoa vem com esse tipo de pergunta, você vê que ela tá totalmente alheia de tudo aquilo que realmente como uma igreja deve ser. Então vamos lá. Conhecendo o texto. Continuando nossa exposição sobre as igrejas do Apocalipse, hoje estudaremos as características da igreja de Pérgamo. A estrutura de interpretação do conteúdo da carta é a seguinte: apresentação, elogio. Todas as cartas no início vai ter essa apresentação, tá? Apresentação, elogio, advertência e promessa. A cidade onde estava a igreja não era tão importante como Éfeso e Esmina, por exemplo, mas era relevante sobre o ponto de vista político e religioso. Pérgamo era a capital da província romana na Ásia e o local onde havia o templo de adoração ao imperador e outros templos dedicados aos deuses pagãos. Naquela cidade idólatra e submersa ao paganismo, floresceu uma igreja fiel a Jesus e a sua palavra. Então, o contexto é de uma igreja que cresce no meio de uma situação delicada onde era vista politicamente e religiosa, e todos ali, né, eram pagãos, e tinha então, lembrando que essas regiões, essas cidades onde o Império Romano dominava, então tudo era referente a eles, né? Era uma coisa assim que você tinha que dar reverência, você tinha que se submeter às leis, às regras e ao desejo aos desejos do Império Romano. Então, vamos lá, Jesus, o Deus da espada. Apocalipse 2, 12 e 13. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então vamos lá. Jesus se apresentou à igreja de Pérgamo como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. No Império Romano, alguns governadores tinham a lei da espada. A lei concedia o direito da vida e da morte sobre a sua província. Ao apresentar-se à igreja de Pérgamo como aquele que tinha a espada afiada, Jesus deixou claro para a igreja que possuía sobre ela o poder da vida e da morte. Então, esse era o poder que Deus tinha, que Jesus tinha sobre aquela igreja. Então, falou assim: olha, só que assim, quando se fala morte, a vida e a morte, muitas pessoas acabam entendendo assim, que quando por nós sermos Jesus, por nós seguirmos a Jesus,
ele vai nos livrar da morte. Muitas pessoas e muitos e alguns pastores, né, alguns pregadores em si, eles não admitem dizer assim que nós ficamos enfermos. E eles contradizem, eles dizem assim que por nós sermos filhos de Deus, por nós escolhermos a Jesus, por nós continuar nessa caminhada, é impossível que nós fiquemos doentes. Nós podemos ficar doentes. É uma coisa assim que prova tal que já existem situações, e eu estou falando de causa provável, de coisa que eu vi, eu presenciei, então não é nada que alguém te contou e alguém me contou. Não, não, eu vi, eu presenciei. O pastor em si fica doente e manda então um aviso para a igreja que teve um compromisso de última hora e não pôde estar na igreja. Mas depois a gente ficou sabendo que não é que ele estava com outro compromisso, mas ele estava doente. Mas por que ele não podia revelar à igreja para que a igreja pudesse orar? Porque ele sempre batia na tecla. Crente não fica doente. Crente não fica. Crente não tem esse tipo de enfermidade. E se você tiver, você está em pecado. Mas, gente, nós somos seres humanos. Isso aqui, nós somos de carne, e nós somos de carne, nós somos de osso, nós temos nervos, nós temos veias, nós temos, né, tem todas as camadas. Esse corpo aqui não é porque nós pertencemos a Jesus que nós não ficaremos doentes. Então, muitas vezes, quando alguém está enfermo e crê em Jesus, que a gente fala assim, olha, vamos orar para que seja feita a vontade de Deus. E Deus fala assim, olha, a minha vontade é que você seja curado. Eu vou te dar a cura. Mas geralmente essa cura que ele fala que vai nos dar não é uma cura para que nós permanecemos aqui. A morte é uma cura. Mas não vai ser cura para quem morreu, Jôs? Como assim? Mas morrer para Cristo, morrer em Cristo é lucro, gente. É essa visão que nós, como cristãos, precisamos entender. É claro que você antecipar a sua morte, aí já é diferente. Como antecipar a minha morte? Um exemplo. Suponhamos que você está numa rodovia lá, eu sempre bato nessa tecla com a minha mãe. A rodovia é de 110, ela quer que eu vou a 60. Aí eu falo, mãe, não posso andar 60 por hora aqui, principalmente no horário de pico. Se tá todo mundo correndo, se está 110, eu não vou correr a 110. Principalmente porque eu sei, né, ou como que é as pessoas e tal, mas eu vou correr ali dentro do limite. Aí não tem como. Aí então a rodovia é 110, mas você está correndo a 120, 130, assim, quase 150. Aí você perde o controle do carro e, sabe? Então, assim, o limite é 110, vai até o limite, só 110. Não precisa correr mais. O limite na cidade, tem uma rodovia, uma avenida lá, ou o limite é 60, poxa, tem necessidade mesmo de você correr 60? Vai a 50. Não, vai a 60, 70, 80. Sabe? Então você acaba antecipando a sua morte. Aí você vai falar, era a vontade de Deus. Peraí, vamos olhar os fatos. Você está numa rodovia, você chega na rodovia e você passa da entrada. Em plena rodovia, você olha e fala, não tem ninguém vindo. Aí você dá ré e vem um caminhão. E aí? Era hora de... Não, não era hora. Você antecipou a sua morte. Então, nesses casos, nós temos que entender que Jesus, ele fala, eu sou a espada, então eu tenho o controle da vida e eu tenho o controle na morte. Só que você tem que entender, meu querido, que se você está em mim, a sua morte para mim é lucro. A sua morte para mim é satisfatório.
morrer para essa vida, mas literalmente e abrir os olhos, estar no reino de Deus, acabou o sofrimento. Mas tem muitos cristãos e muitos pregadores que falam que crente não fica doente. Então já deixa uma alerta aqui que crente fica doente e morre também. Então vamos lá. A espada exorta e motiva. A espada que Jesus tem é a sua palavra. A espada possui dois fios, isso é, faz a ferida e tem poder para curar. Então, aquele mesmo que, né, lá em Oséias 6:1, né? Aquele que faz a ferida, ele também é aquele que cura. Ela exorta e motiva. Ajunta e espalha. Aí nós temos lá Jó 5:18, Oséias 6:1, Hebreus 4:12. Depois você pode ler, para não ficar muito extenso o vídeo. O Senhor disse que a igreja de Pérgamo estava plantada em um lugar onde havia o trono de Satanás. Ele sabia das dificuldades que aquela congregação estava enfrentando e em uma localidade desfavorável para o crescimento da fé cristã. Pérgamo era uma cidade onde os cristãos relativos às espiritualidades estavam totalmente deturpadas. Jesus conhecia essa realidade, ele sabia que não era um lugar ideal para a igreja, porém ela estava plantada ali pelo próprio Senhor. Mesmo em um contexto tão desfavorável, a igreja mantinha-se fiel e por isso recebeu o elogio de Jesus. Os olhos daquela comunidade estavam no reino e no trono de Jesus. Os crentes afirmavam sua fé em Cristo, mesmo tendo a morte como destino. Então, a fé deles estava em Jesus. Eles eram fiel, mesmo sabendo que o lugar onde eles estavam, o contexto histórico que eles ali estavam, que a igreja estava implantada, não era favorável a eles. E o risco das coisas lá fora entrarem à igreja era muito grande. Agora vem cá hoje. Qual é o risco que nós estamos enfrentando? E hoje nós vemos uma situação que é muito assim. Nós vivemos em um ambiente. Nós vivemos hoje em um ambiente onde nós estamos cercados e nós temos várias motivações. E a igreja está implantada em um momento onde, politicamente falando, dependendo da posição e dependendo do que você fala, você é discriminado. Então hoje nós temos o poder político, nós temos essa questão, uma religiosidade na qual as pessoas estão praticamente rasgando a Bíblia. E detalhe, não são apenas pessoas que não conhecem essa verdade. São pessoas que dizem que conhecem essa verdade, mas que andam totalmente junto com eles, que a palavra, nós entendendo a palavra, nós vamos entender que nós temos que andar na contramão deste mundo. O que é andar na contramão deste mundo? É todo mundo está no mesmo pensamento. E você ir contra aquele pensamento, já que aquele pensamento não condiz com o que as escrituras estão dizendo. Jesus fala para a igreja de Pérgamo, olha, vocês estão implantados em um lugar desfavorável, mas vocês foram implantados pelo Senhor. Então vocês têm que estar aí e vocês são fiéis, vocês permanecem. Vocês não se deixaram levar pelos ventos de doutrina, vocês não saíram. Olha, eu tenho o poder da vida. A minha espada, ela traz a ferida, mas ela também cura. E muitas situações na nossa vida que nós passamos, muitas vezes é para crescimento. E às vezes nós nos revoltamos com o que está acontecendo conosco. Nós ficamos chateados, nós fazemos biquinho, nós fazemos mimimi.
sabe? Porque o cristianismo hoje, hoje em dia, quando nós estamos. E aí tem aquelas pessoas que vão contra a gente. E é meio difícil você falar sobre isso, porque você vai acabar falando como nós podemos dizer, do comunismo. Gente, crente de verdade não é comunista. Não existe isso, porque contradiz tudo que a Bíblia diz. E a igreja de Pérgamo estava implantada em um lugar onde todas essas coisas poderiam invadir a igreja. Mas eles estavam ali firmes, mesmo sabendo que o contexto em que eles estavam vivendo era contraditório a tudo aquilo. Mas eles não desistiram. Essa é a diferença de você estar implantado em um lugar e fazer a diferença. Sabendo que Jesus é aquele que tem o poder da vida e da morte. E onde ele te implantou, onde ele te colocou, é justamente para que você possa fazer a diferença. E não deixar que as coisas deste mundo invadem o seu espaço. E é muito mais fácil hoje você trazer o mundo para a igreja do que você levar a igreja para o mundo. E nós podemos ver quantas pessoas que se apresentam, a gente vê no decorrer do dia, a gente vê no decorrer, você começa a olhar a internet, você vai ver quantas pessoas que se dizem eu amo a Cristo, eu vivo Jesus, mas o pensamento é totalmente diferente. É contra tudo aquilo que a Bíblia diz. Então, acaba deixando, eu falo assim que quando isso acontece, é quando você quer ser aceito pelo mundo. Ser aceito pelo mundo indica que você está rejeitando o próprio Jesus. Então, a igreja estava implantada em um lugar impróprio, mas ela foi implantada pelo próprio Senhor. E ela estava fazendo a diferença, mas não deixava de estar em risco constante. Mas o Senhor era a espada daquela igreja. E ele tinha o poder da vida e o poder da morte. E nós, como cristãos, não devemos temer a morte e lembrar que a nossa morte é lucro. Viver para Cristo é uma bênção, que maravilha. Mas também estarmos preparados para a morte. Que o Senhor nos abençoe e amanhã nós estaremos de volta e nós estaremos falando a espada protege contra os perigos espirituais. Então seja você luz e seja você frutífero no lugar em que você foi implantado. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.